Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães nas nossas telas, tudo bem, Vera? Oi, Sassenberg, boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes, para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, ganha o Trump dos Estados Unidos e os bolsonaristas comemoram aqui. Comemoram aqui e lá, né? Muitos deles chegaram a pegar o avião e ir para lá, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, outros parlamentares aí, inclusive deputados estaduais, bolsonaristas, embarcaram para os Estados Unidos, dizendo que estavam desembarcando na Flórida. Então tem uma euforia no QG bolsonarista e uma euforia que tenta correlacionar a vitória do Trump com o aumento das chances de reversão por parte do Jair Bolsonaro da inelegibilidade dele. Salto bastante grande, Vera, que não é amparado em fato. Por favor, Vera, começa de novo. Nós tivemos 2 interrupções, então se pudesse começar de novo. Você falou que vários bolsonaristas estiveram lá nos Estados Unidos e a partir daí... E a partir daí passaram com a vitória a uma euforia generalizada que dá a eles algum tipo de esperança de que vai se conseguir reverter a inelegibilidade do Jair Bolsonaro aqui no Brasil a partir da vitória do Donald Trump. O que é um exercício bastante livre ali de wishful thinking, né? Um pensamento mágico, porque nada mudou na composição do judiciário brasileiro que permita essa leitura. A Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, continua com a mesma composição e é uma composição amplamente favorável à manutenção da inelegibilidade do Bolsonaro e ao prosseguimento das investigações em relação a ele em outras frentes, além da eleitoral. E o Congresso, onde eles depositam ali uma parte da esperança e projetam que vai sair uma pressão sobre o Supremo para se reverter os infortúnios do Bolsonaro, não tem esse poder e não tem também essa grande disposição de comprar essa briga. Ainda que achasse que poderia impor uma anistia aos condenados do 8 de janeiro e depois avançar para uma anistia também aos políticos, entre eles o Bolsonaro, eu não vejo essa disposição como majoritária e dominante num Congresso, mesmo ele tendo a conformação que ele tem de centro-direita e tendo o Centrão como a principal força motriz. Isso porque os vários acordos que estão sendo feitos com vista à composição da nova direção, tanto da Câmara quanto do Senado, eles incluem sim a direita bolsonarista, mas também incluem o governo. Então, uma pauta como essa não é prioridade. E não acredito que mesmo que o Congresso tentasse alguma coisa, eles conseguiriam influenciar no Supremo. Tem uma barreira de contenção muito clara ali no Supremo e o posicionamento da justiça brasileira, as regras da lei eleitoral brasileira, o fato de existir aqui uma justiça eleitoral forte, autônoma, tudo isso diferencia o processo democrático brasileiro do americano, porque lá houve o Capitólio, houve o 6 de janeiro e ainda assim Donald Trump continuava passível de ser eleito e foi, de fato, reeleito. Então as circunstâncias são muito difíceis e uma pressão de fora para dentro, como se imagina também no bolsonarismo, que o parlamento, Congresso americano, o Elon Musk, o Trump, seja lá mais quem for, vão fazer pressão sobre a justiça brasileira, até uma loucura de que pode ser cassado o visto do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, como os bolsonaristas estão falando. Nada disso me parece factível e nada disso deverá influenciar o Supremo. Agora, Vera, quando a gente fala nessas eleições nos Estados Unidos, se fala muito a respeito do que fica aí de lição para o Partido Democrata, o tipo de reflexão que tem que ser feita a partir de agora, a partir dessa derrota. Considerando esse cenário americano, cabe alguma reflexão também quando a gente pensa, por exemplo, no governo brasileiro, já que se imagina que estas eleições nos Estados Unidos poderiam ter algum impacto, influenciar de alguma maneira o pleito aqui no Brasil em 2026?
Nesse caso, na política, cabem inúmeras reflexões, Cássia, porque o Donald Trump perdeu no voto em 2020, ele negou que tivesse perdido a eleição, ele tentou um golpe, foi contido pelas instituições parcialmente, porque o golpe foi evitado, algumas das pessoas que participaram da invasão ao Capitólio foram punidas, mas isso não resultou na sua inelegibilidade, mas ainda assim foi reeleito e por uma margem bem maior de votos do que ele teve quando foi derrotado em 2022. Então, essa ideia de que a passagem da extrema-direita pelo poder seria algo só extemporâneo, circunstancial, um acidente da história e que depois a democracia se imporia, agora entrou em xeque. Aqui no Brasil também se venceu um projeto de direita, um projeto que afrontou as instituições, que afrontou a ciência, que foi o do governo Jair Bolsonaro, mas a gente vê que a direita continua forte. Então, toda a tentativa de relativizar a força da direita, que foi feita depois das eleições municipais, agora tem também um exemplo internacional para mostrar que, mesmo perdendo eleições nacionais, o poder de reaglutinação do eleitorado da direita é muito grande. E que sim, portanto, aquela tentativa de dissociar os votos de agora, de outubro de 2024 aqui no Brasil, de uma onda de direita, deve ser colocada em perspectiva, porque sim, se vota com um olho na cidade, mas também se vota com um olhar ideológico. Então, se o governo tiver olhos de ver, tem de olhar para isso. A segunda lição, e que me parece clara, é que só os indicadores macroeconômicos indo bem não asseguram a reeleição de um presidente. Nos Estados Unidos, a economia cresce, o emprego vai bem, eles começaram a colocar a inflação nos eixos, mas ainda assim algo foi sentido no americano de que a sua vida não melhorou, de que ele não prosperou, de que o governo não foi capaz de atender às suas demandas. Então, isso tem de ser investigado em maior profundidade. O que está faltando aos governos prover para os cidadãos para que ele suficiente para manter um ciclo de um presidente, de um governo, e não ficar alternando entre uma eleição e outra numa eterna insatisfação. Então, essa coisa da insatisfação do eleitor e dessa divisão muito grande, polarizada mesmo, eu acho que também são missões de casa que o governo vai ter de fazer e que vai hesitando, né? Ontem eu falei que o pacote de corte talvez saísse, não saiu. Agora já falam, não vamos misturar com a eleição americana e com o Copom, querem adiar mais um pouco. Então, o governo está muito perdido em relação ao que ele tem de fazer para dar respostas a todos esses sinais que ele vem recebendo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até logo mais no Ponto Final, às 18 horas, a partir das 18 horas, e até amanhã aqui no CBN Brasil, Vera. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Até mais, Vera.